Olá, turma, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com vocês para trazer mais uma aula de Geografia. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aula de Geografia na rede estadual do estado do Acre. Eu vou trazer para vocês uma aula para os alunos da primeira série do ensino médio. A nossa aula de hoje, o tema é o aumento da produção agropecuária e a desigualdade de acesso ao alimento. Você vai entender a disparidade desse processo que eu acabei de falar para vocês. A produção agropecuária tem aumentado, a produção de alimentos mundialmente tem aumentado o ritmo, mas a fome ainda continua em todos os cantos do mundo. Então essa desigualdade entre o acesso à alimentação, produção, que a gente vai entender na aula de hoje. Tranquilo? Então vamos lá. A gente começa já falando da Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi um processo que aconteceu quando houve a mecanização do campo. As tecnologias chegaram até o campo, os avanços tecnológicos. Então, o que eles queriam com essa Revolução Verde? Aumentar a produção de alimento. E não só aumentar, como ter alimento de qualidade. E eles conseguiram com a tecnologia. Conseguiram produzir em menor tempo, maior quantidade de alimentos e alimentos com qualidade. Isso graças à tecnologia que vai desde a seleção da semente, que eles conseguem selecionar a melhor semente para aquele tipo de solo, porque eles já trabalham com a tecnologia, analisando o tipo de solo, o tipo de clima da região. Então, tudo isso é analisado antes de começar o plantio. Aí já vai a semente própria para aquele tipo de solo e clima, e eles conseguem o processo de irrigação, como a gente vai ver nessa foto aqui, ó, vocês podem acompanhar o que eu estou falando para vocês na foto. Vai ter a irrigação automatizada, aplicação de fertilizantes e corretivos do solo também para deixar mais nivelado, para que o processo de irrigação aconteça mais favorável, para que as plantas cresçam, a agricultura se desenvolva. Então, a Revolução Verde se deu em função disso. Revolução no campo, na zona rural. Para que isto? Para aumentar a produtividade agrícola, para aumentar a alimentação. E eles conseguiram. A gente vai ver na aula de hoje os pontos positivos da Revolução Verde, mas a gente vai ver também que tem pontos negativos dessa revolução, ok? As características da Revolução Verde eu já citei, né? São a tecnologia no setor primário e depois no secundário da economia e aprimorou principalmente o trabalho rural. Por que eu digo no setor primário e secundário? Porque o secundário é da indústria. E a indústria, para que haja tecnologia no campo, a indústria está presente na confecção das máquinas, da tecnologia que vai ao campo. Então, o setor secundário entrou aí nessa questão. Então, essa Revolução Verde se deu inovações no campo, não é? Mas essas inovações trouxeram o que junto? O uso de agrotóxicos, que a gente sabe que não é bom para o ser humano, não é bom para a saúde, fungicidas, herbicidas, fertilizantes químicos, isso tudo no combate às pragas, para que elas não destruam a lavoura. Sementes mais adaptáveis, como eu falei para vocês, a climas extremos. Além disso, também houve a criação dos organismos geneticamente modificados. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Quando eles pegam uma planta, modifica para que o seu fruto seja natural e também nesses geneticamente modificados, eles também evitam o uso de agrotóxico, por exemplo, de alguns fertilizantes, tá bom? Para que o alimento seja mais saudável. Por isso que são alimentos mais caros também no mercado. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. No Brasil, como se deu a Revolução Verde? Isso na década de 1970, no norte e no centro-oeste do país, que foi o que mais teve acesso a esses produtos, à tecnologia, à expansão de suas fronteiras, por exemplo. Se deu em função da Revolução Verde. Qual o local onde eles mais começaram a utilizar o solo para o plantio? A gente observa aí no mapa que foi na parte do Cerrado brasileiro, que é um bioma brasileiro, né? O mapinha está mostrando a localização do Cerrado. E o que aconteceu? O Cerrado foi, boa parte dele, devastado na época que chegou a tecnologia ao Brasil, que chegou a expansão das fronteiras, né? O desenvolvimento de tecnologia. Então, eles começaram a plantar em maior quantidade. E se vai plantar em maior quantidade, precisa de uma área maior. Se precisa de uma área maior, vai se desmatar uma área maior. Então, aí o desmatamento já chama o que junto? Desmatamento, queimada, a utilização intensa do solo, que pode acarretar o empobrecimento desse solo, a erosão desse solo e assim uma série de problemas. Então, no Brasil, o Cerrado foi um dos biomas afetados no período da Revolução Verde, tá bom? Aí nós vamos ver agora os pontos positivos da Revolução Verde. Como eu falei para vocês no início, né?
As sementes tornaram-se mais resistentes às pragas, além de vitaminas e outros nutrientes aí nos organismos geneticamente modificados. Isso deu o quê? Uma rapidez também na espera, para que houvesse o período da colheita também, tá bom? No campo e na pecuária, a gente permitiu que os animais também crescessem mais rápido e com menor percentual de gordura nos derivados, que são leite, a carne e os ovos, né? Podendo ser também resistente a determinadas doenças. Então, os animais, vocês observam nas granjas, por exemplo, as galinhas elas ficam prontas mais cedo para o abate. Os animais também, na parte do gado, tudo fica mais rápido. Tudo foi modificado durante a Revolução Verde, tá bom? Eu tenho uma fotinha para vocês mostrando que a revolução se deu em todos os setores aí, da parte do setor primário, tá? Aí da agricultura, pecuária, tá bom? Vocês estão observando, né? Mas ela não traz só benefícios, como eu citei também no início. O processo erosivo, que é o deslizamento de terra, a erosão do solo, aquelas rachaduras que você vê no solo. Se isso acontecer próximo a rios, vai acontecer o assoreamento do leito dos rios. O que é assoreamento? É quando os barrancos começam a cair dentro do rio, esse rio vai ficando mais raso, com o tempo, ele vai deixando de existir aquele trecho de rio. Tem lugares aqui no Brasil que antes só dava para passar a barca e agora você consegue atravessar andando, porque houve o assoreamento, então o rio ficou mais raso, porque os deslizamentos de terra caíram para dentro do rio. Né? Sem contar, gente, com a contaminação do solo por agrotóxicos. O que acontece com o agrotóxico? Ele, além de ser infiltrado no solo e poluir as águas subterrâneas, a água da chuva também pode levar os agrotóxicos para os rios e lagos próximos aos locais de plantação. Aí vai poluir também aqueles rios. Você vai comer um peixe poluído, por exemplo, se você utilizar aquela água para alguma coisa, tá bom? Então, esses são os fatores negativos. Essa foto aí está mostrando o que eu falei para vocês sobre assoreamento do leito dos rios. Vocês observam que com o desmatamento, não tem mais as árvores com suas raízes para segurar o solo. Então acontece o assoreamento do leito dos rios, tá bom? Outro problema é a perda da biodiversidade natural, entre outros processos negativos para a natureza. Há também o problema social, que é o êxodo rural, que eu citei na aula anterior, né, que as pessoas se deslocam do campo para a cidade por não conseguirem acompanhar esse ritmo, não terem condições de comprar equipamentos modernos para continuarem no campo. Então, o que vai acontecer? Eles vão passar pelo processo conhecido como êxodo rural, deslocamento do campo para a cidade, tá bom? A fotinha está mostrando esse processo. Eu tentei explicar na foto a questão da biodiversidade, na fotinha lá de cima, abaixo a questão da poluição e esse rapaz aí, com essa bolsa muito chique, para não dizer o contrário, indo para a cidade, representando o êxodo rural. Tá bom? Acho que ficou claro aí as consequências da Revolução Verde. Ficou? Então a gente vai continuar, tá bom? E nas nossas considerações finais, eu tentei trazer para vocês os principais problemas e as soluções. O que foi bom na Revolução Verde e o que foi ruim. A gente sabe que aumentou a produção de alimentos, mas provocou diminuição de preços. Mas quando eu falo assim, aumentou a produção de alimento, acabou com a fome no mundo? Não, né? Não acabou. Então há uma disparidade muito grande nisso aí. A gente sabe que a produção de alimento aumentou suficiente, porque eles conseguem produzir toneladas e toneladas de alimento. Ontem mesmo eu estava vendo isso no jornal. A fome no Brasil. Né? Como é que pode se explicar se o Brasil é um grande exportador de alimentos? Nós produzimos em tantas quantidades que exportamos e tem tantos brasileiros passando fome. Aí é que está a disparidade. Por que esse alimento não chega para todo mundo? O que acontece? Né? Isso acontece por causa da desigualdade entre a produção e o consumo de alimento, num fenômeno chamado desigualdade social, que será o conteúdo da próxima aula que eu vou trazer para vocês. Aí, nos contos, nós temos solucionado o problema da fome, como eu falei para vocês, o aumento da concentração de terra levou à migração do pequeno produtor. Essas são as principais consequências da Revolução Verde. Os prós e os contras, a Revolução Verde citam isto. Tá bom? Ficou claro, gente, até aqui, que o que eu quero deixar para vocês claro nessa disparidade é a questão que a produção de alimento aumentou significativamente em todo o mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, que são exportadores, mas que ainda tem gente passando fome, que não tem o que comer. Então, isso é que eu queria trazer para vocês. Essa disparidade, essa desigualdade alimentar, essa desigualdade social. Tá bom? Ficou claro? A gente pode praticar atividade? Então vamos lá que eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões. Vamos lá. Comigo. A primeira questão.
A invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que permitiram um vasto aumento na produção agrícola a partir da década de 1960 nos Estados Unidos e na Europa, e nas décadas seguintes em outros países, recebeu o nome de... Qual o nome desse processo que a gente falou muito durante a aula? Vamos lá, letra A. Economia informal. B. Revolução Verde. C. Rotação de culturas. D. Especulação financeira. Letra E. Teoria do desenvolvimento. 2 minutos, tá bom? Já, vamos ver se você acertou? Vamos lá. Olha só, claro que você acertou, né? Nós falamos a aula inteira sobre a Revolução Verde. Falamos o que ela trouxe de benefícios, o que ela trouxe de negativo. Não é? Então, se você marcou a letra B, você está de parabéns. A Revolução Verde, né, adota princípio que não agride o meio ambiente ou interfere no ritmo natural das plantas, sem agrotóxicos ou organismos geneticamente modificados. Isso quando ele trabalha com os transgênicos, tá bom? Continuando, a questão 2. No Brasil, a Revolução Verde expandiu-se e consolidou-se a partir da década de 1970 e 1980. Entre as resultantes desse processo, uma das transformações mais notáveis no espaço geográfico brasileiro foi, o que mudou? Letra A aplicação do sistema coletivo no Rio Grande do Sul, a devastação de boa parte do bioma cerrado. Letra C, o fim do processo de êxodo rural. D, o crescimento do mercado interno em fase da queda das exportações. Letra E, a proliferação de empresas estatais no meio agrário. Se eu falei rápido, dá mais uma lida antes de eu passar a resposta. Você vai acertar, é claro, nós comentamos muito sobre isso. Bom, se você marcou a letra B, você acertou. Nós comentamos sobre a devastação de boa parte do cerrado quando chegou a Revolução Verde no Brasil. Ok? E aí, gostou da aula? Entendeu o conteúdo? Quer ter esse texto todinho para você dar uma olhada? E mais questões para responder? Então vai lá na plataforma Eduque. Você vai encontrar toda a aula de hoje, você vai encontrar também outras questões para você estar praticando o seu conhecimento. Obrigada de coração a todos que assistiram a minha aula até o final. Eu espero continuar contribuindo com a aprendizagem de vocês e que Deus continue nos protegendo. Eu aguardo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos, fica na paz de Deus e tchau, tchau.